Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco estreia na Série B 2021 nesse sábado às 11 horas da manhã em São Januário, enfrentando o Operário. E como eu prometi para vocês antes aqui, vou tentar fazer um pré-jogo, trazendo algumas informações, algumas análises do que esperar desse confronto, dessa estreia do Vasco na Série B. Vou fazer algo menos elaborado do que eu costumo fazer aqui no canal, menos editado, para dar tempo de eu produzir tudo isso. Vocês sabem que tudo muito corrido, né? Ainda mais nos últimos dias, com o Vasco anunciando contratação, saída de jogador, é muito conteúdo para produzir. Então vou tentar fazer algo um pouco mais simples, mas entregar sempre conteúdo de qualidade para vocês. Então, claro, já faço aquele convite para você se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, bater uma marca de 50 mil inscritos. Aliás, muito obrigado a todo mundo que me deu essa moral aqui no canal desde o iniciozinho, há 2 anos, todo mundo que dá moral lá no blog, no Números da Bola, enfim, todo mundo que gosta do meu conteúdo, nos livros, inclusive vai chegar, na verdade, esse fim de semana, no sábado, tá chegando a nova tiragem do 1898 em diante, livro que eu escrevi com outros 6 autores, contando um pouco da história do Vasco. Vai a partir de sábado, eu vou estar com eles, a partir de segunda vou estar enviando para a galera, então quem quiser depois manda uma mensagem lá no Twitter, no Instagram, que eu vou responder vocês, quem quiser o livro autografado. Mas bora lá, vamos falar desse Vasco Operário que abre a Série B para o Cruz Maltino. Só lembrando aqui, não é aquele Operário de Mato Grosso que enfrentou o Vasco algumas vezes na década de 80, teve até aquele caso do OVNI que apareceu lá em Cuiabá, não é esse Operário, é o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, um clube que vem, na verdade, em ascensão nos últimos anos no cenário nacional. Foi campeão da Série D em 2017, campeão da Série C em 2018, ou seja, 2 acessos consecutivos conquistando o título. Chegou na Série B, foi 10º em 2019 e 8º em 2020. Ou seja, sempre subindo alguns degraus. Campeão, 10º e 8º. Ou seja, chegou na Série B em 2 anos seguidos, ficou entre os 10 primeiros, ou seja, da metade para cima. Então é um adversário que, apesar de novo nesse cenário nacional, nas principais séries, pelo menos, do Brasileirão, é um time enjoadinho, é um time que vem jogando bem e tem alguns nomes conhecidos. Anunciou recentemente o Rodrigo Pimpão, ex-Vasco, que inclusive marcou o primeiro gol do Vasco na Série B, 1-0 sobre o Brasiliense em 2009. Deve começar do banco de reservas da partida desse fim de semana, ainda não estreou pelo time paranaense, mas é um dos nomes mais conhecidos dessa equipe. Tem o Leandrinho, meia, revelado pelo Botafogo, passou pelo Sport também, que vem fazendo uma grande temporada. É esse meia central articulador do time, como é o Marquinhos Gabriel no Vasco, por exemplo. Tem o Ricardo Bueno como centroavante, Ricardo Bueno, ex-Palmeiras, Ceará, que sempre marca seus golzinhos, seja na Série A, seja na Série B. Tem o Tomás Bastos, ex-Botafogo também, ex-Curitiba, finaliza muito bem de média distância, joga ali de vez em quando como segundo volante. Ou ele ou o Marcelo, que é um outro grande conhecido também, principalmente da galera que acompanha futebol carioca, jogou muito tempo no Friburguense, muito tempo no Volta Redonda também, jogador que estava sempre disputando o Campeonato Carioca. Foi para o Operário, conseguiu destaque, inclusive fez uma baita Série B no ano passado e deve voltar ao time no jogo contra o Vasco. Então tem alguns jogadores experientes, inclusive em Série A, que compõe esse elenco do Operário, que vem fazendo, inclusive, uma boa campanha na temporada. São 15 jogos com 9 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas em 2021. É semifinalista do Campeonato Paranaense. Meteu 4-0 no time Sub-23 do Atlético Paranaense, que apesar de ser um Sub-23, ser aquele time de transição, normalmente vai lá brigar por título no Campeonato Estadual. E o Operário foi lá e meteu 4-0, então é um time que vem bem ajeitadinho. Joga, inclusive, de uma maneira bem parecida com a do Vasco, em relação à ideia, de forma de jogar. Parte de um 4-2-3-1 também, com 2 volantes mais centralizados, igual o Vasco tem Andrei e Galarza. Normalmente joga com Rafael Chorão e Marcelo, Rafael Chorão e Tomás Bastos. Aí vamos ver qual vai ser a opção do treinador para essa partida. Uma linha de 3 um pouco mais à frente, com o Jean Carlos circulando, às vezes pela esquerda, às vezes pela direita. Jean Carlos, que é o principal artilheiro do time e para mim é o principal nome. Canhotinho, meia, bom de bola, finaliza bem de média distância, é o homem da bola parada, é habilidoso, já fez gol inclusive no Vanderlei no ano passado, quando o Vanderlei estava atuando pelo Grêmio, ele estava jogando no São Luís, também lá do Rio Grande do Sul, fez gol sobre o Vanderlei, é um jogador que vem tendo um destaque nesse time do Operário, junto com o Leandrinho, que eu falei aqui, esse meia central ex-Botafogo, que é o grande articulador
desse meio campo. Na fase ofensiva, a movimentação do Operário também costuma ser muito parecida com a do Vasco. Recua o Rafael Chorão para fazer a saída de 3 junto com os zagueiros, libera os laterais para dar amplitude pelo lado e joga esses extremos por dentro. Jean Carlos e Felipe Garcia normalmente são os titulares desse time para jogarem muito próximos do Leandrinho e do Ricardo Bueno. É muito do que o Vasco faz. Deixa o corredor para os laterais, principalmente o Silva pelo lado esquerdo. É um jogador que o Vasco tem que ficar de olho, bom lateral esquerdo, chega muito forte no apoio, finaliza bem de média distância. Aliás, é uma das características desse time do Operário, o chute de média distância. Rafael Chorão, Tomás Bastos, Leandrinho, Jean Carlos, Silva, o Alex Silva, ex-Atlético Mineiro e Goiás, também é um lateral que chega muito bem, vindo de trás e finaliza de média distância. Então é algo que o Vasco tem que ficar de olho nessa marcação, principalmente na segunda bola. Como o Operário é um time que ataca muito pelos lados e levanta essa bola para dentro da área, muitas vezes o gol não sai de cabeça, mas sai numa finalização da entrada da área, pegando essa segunda bola. É um time que gosta de chegar num bloco com muitos jogadores no ataque. Sabe aquele peso de área que a gente sempre fala que o Marcelo Cabo cobra desse time do Vasco? É muito do que faz o Operário também, chegando ali com o Tomás Bastos, Marcelo, Rafael Chorão, para finalizar essa bola da entrada da área. E é um time que gosta de marcar também com as linhas altas. O Vasco teve dificuldade contra o Botafogo nos 2 jogos exatamente por conta disso. E, aliás, acabou vencendo a primeira partida, fazendo isso também sobre o Botafogo, recuperando essa bola no campo de ataque. Então são ideias muito parecidas. Mas uma coisa que me chamou a atenção também é o espaço entre a linha defensiva do Operário e do meio campo. Nos jogos que eu analisei do Operário, muitas vezes esses 2 zagueiros que ficam mais atrás para liberar os laterais e para liberar, às vezes, até os volantes para chegarem um pouco mais à frente, tem uma distância muito grande entre essas 2 linhas. O Vasco pode conseguir explorar isso com a velocidade do Peck, do Jabá. Vamos ver quem é que vai jogar, se o Marquinhos Gabriel vai jogar, se vai jogar o Morato por dentro, o Peck e Jabá pelos lados, enfim, se vai estrear o Sarrafiore, que foi contratado recentemente. Mas é um espaço que o Vasco pode conseguir explorar saindo em velocidade quando conseguir retomar essa bola. Porque o Operário também gosta de ter a posse de bola. Não acredito que a gente vai ver um time só reativo. Acho que a gente vai ver um Operário marcando o Vasco na saída de bola, porque o Vasco teve essa dificuldade contra o Botafogo e é característica desse time do Operário, e que vai tentar circular essa bola também quando tiver a posse. Não imagino o Operário jogando só no contra-ataque contra o Vasco, não. É claro que aí você tem muito da estratégia do jogo. Às vezes até um gol no início muda completamente a dinâmica da partida. Mas eu imagino o Operário tentando jogar, não sei se de igual para igual com o Vasco, mas tentando ter a posse até para se defender. A gente pensa muito na posse de bola como algo ofensivo, mas na verdade você ter a posse de bola e ter ela com segurança, conseguir controlar esse jogo bem, rodar com tranquilidade, te faz não sofrer gols. Porque o time adversário precisa sempre da posse de bola para marcar o gol. Então, se você consegue ter mais posse do que o adversário, você está sempre muito mais próximo de não sofrer gols do que está sendo realmente agredido ou sendo atacado. Então, eu imagino uma estreia bem tensa do Vasco. Não imagino um jogo tranquilo do Vasco contra o Operário, não. Até por ser estreia, até você ter esse peso de você estar testando um adversário que até então só se viu praticamente nesse ano jogando o Campeonato Estadual, mesmo caso do Vasco. Então, vai ser um teste diferente para as 2 equipes. A gente não está falando de um meio de campeonato onde todo mundo já se conhece. É um início ali, não de trabalho, mas de competição, onde você consegue realmente entender qual é a ideia do treinador, como ele costuma conduzir os seus times, as estratégias de acordo com o adversário. Se jogando fora de casa, vai jogar por empate, vai conseguir, vai tentar só pontuar, enfim. Aí a gente vai começar a descobrir a partir desse sábado, na verdade a partir dessa sexta, né? Já começam os jogos para a gente analisar aqui, começar a olhar como será essa Série B. Um outro detalhezinho aqui que eu falei, agora não especificamente sobre esse jogo, mas eu falei numa live recentemente aqui no canal. Sempre que começa o Brasileirão, né, na Série A principalmente, a galera faz aquela continha dos 45 pontos. 45 pontos para permanecer. Infelizmente, o Vasco nos últimos anos brigou muito mais para ficar na Série A do que para brigar por alguma outra coisa diferente. Então tem sempre aquele cortezinho dos 45 pontos. Na Série B é diferente. O corte aqui, para a gente imaginar, é para acesso. Então a pontuação é diferente. E eu fiz aqui uma simulação, na verdade a gente fez uma análise aqui numa live com um pouco mais de calma, para ver quantos pontos o Vasco precisa para subir, com certeza. E analisando os últimos 5 anos aqui de Série B, todo mundo que fez 65 pontos subiu com certeza. Teve gente que subiu com 60, 61, 62, mas 65 foi a pontuação maior de quem entrou ali em 4º lugar nos últimos anos. Então acho que essa seja a linha de corte interessante
para se mirar. Se a gente for pensar então numa campanha para subir, a gente está falando aí em 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas no campeonato. Ou seja, é uma margem muito pequena de erro. E o Vasco tem que começar jogando dentro da sua casa contra o adversário, que eu acho que vai ser difícil, vencendo. E não importa se o Vasco vai vencer de 4-0, 5-0, 6-0, 1-0, meio a 0, é fundamental para o Vasco começar a Série B vencendo dentro de sua casa e mostrando que está numa Série B de passagem, tá numa Série B para voltar logo para a Série A e não para ficar competindo de igual para igual, por assim dizer, com esses times. O Vasco tem que se impor. É claro que não é fácil, nunca é fácil você disputar uma Série B nos últimos anos do Vasco, também não foi, mas pelo elenco que o Vasco tem, ou principalmente pelos 11 titulares que o Vasco tem, eu acredito que o Vasco tem totais condições de retornar à Série A nesse ano. Bom, galera, é isso então. Sábado, 11 horas, estarei lá na Vasco TV comentando esse Vasco Operário, estreia do time na Série B. E depois do apito final, uns 40 minutinhos depois, tô aqui no canal fazendo pós-jogo, batendo papo com vocês. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e deixa aqui nos comentários também seu palpite para esse Vasco Operário. Valeu, galera, saudações e até a próxima.